Bom, pessoal, primeiro eu gostaria de falar para todos vocês que o vídeo que eu fiz anteriormente acerca dos prognósticos históricos, né, ou das possibilidades históricas, como dizia Mark Bloch, ele está acabando de por se materializar, né? Não haveria guerra entre Estados Unidos e o Irã, haveria ataques pontuais, né, confrontos e conflitos diplomáticos, mas confronto direto entre os dois países nós afirmamos no vídeo anterior que não haveria e realmente não houve. O que tem de mais recente é que houve uma derrubada de um avião saindo da Ucrânia em direção à Ucrânia no aeroporto de Teherã por um míssil, supostamente por um míssil iraniano, mas ainda é prognósticos. Ninguém sabe ao certo se o avião foi ou não abatido por esse míssil. Ainda está estudando. 76, 73 ou 76 dos passageiros que estavam a bordo eram canadenses e o Canadá vociferou que o seu serviço de inteligência tinha provas contundentes de que o míssil iraniano atacara o avião, levando à morte de mais de 170 pessoas. Mas o Donald Trump disse que isso é apenas uma suspeita e não mostrou, né, nenhum tipo de interesse em levar adiante esse incidente, né, ou este acidente. Temos que esperar, mas acredito que o tom agora é de arrefecimento, tanto da parte de Trump quanto da parte do Irã. O governo do Irã atacou duas bases norte-americanas do Iraque, bases sem importância nenhuma, não é? E a notícia divulgada internamente pelo governo do Irã é que houve o bombardeio levou à morte de 70 soldados norte-americanos. Isso nós sabemos que não é verdade, porque se morressem 70 soldados norte-americanos, o Donald Trump retaliaria com muita veemência. Bom, uma outra questão que me traz aqui hoje é falar um pouco para vocês que finalmente hoje o Parlamento Britânico, 9 de janeiro de 2020, o Parlamento Britânico aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit que já vem desenrolando-se desde 2016, acabou por se concretizar hoje. Não significa dizer que ainda está consumado, o fato está consumado, porque precisa de uma nova aprovação, de uma nova votação, né, numa outra Câmara, na Câmara Baixa do Parlamento, não é? Depois segue para a Câmara dos Lordes, mas o que implicará para a economia mundial a saída do Reino Unido da União Europeia? Bom, para a economia mundial não implicará em muita coisa, não é? Mas quem mais sofrerá com a saída da União Europeia, se esta se materializar, será o próprio Reino Unido. Por quê? O grande fluxo de capitais que é feito no Reino Unido pelas nações na Europa, notadamente os grandes, né, a Alemanha, né, França, Itália, este fluxo de capitais não mais será feito na Inglaterra. Obviamente, a União Europeia é um mercado comum, é o bloco econômico mais completo e acabado que existe no mundo. Ele permite a livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, insumos. Então a Inglaterra perderá tudo isso. A Inglaterra perderá o fluxo de investimentos que vem da Europa. A Inglaterra perderá a oportunidade de explorar a mão de obra de qualidade barata dos ex-países socialistas do leste europeu, fazendo com que o custo operacional, o custo de produção dentro da Inglaterra seja muito alto. Isso faz com que o custo país, como os economistas costumam falar, ele eleve-se em demasia. A Inglaterra já é um país muito caro por conta da moeda valorizada, a libra esterlina. Saindo da União Europeia, a tendência é que o custo país ele eleve-se demasiadamente. Uma outra questão muito séria, fiquem atentos com relação a isso, é dentro do próprio Reino Unido. O Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Irlanda do Norte ou Ulster. Inglaterra, Irlanda do Norte ou Ulster, Escócia e País de Gales. Desses 4 países que formam o Reino Unido, a Escócia e a Irlanda do Norte
não desejam a saída da União Europeia. Ora, se o Brexit consolidar-se, há uma probabilidade muito grande da Escócia e da Irlanda do Norte, Ulster, convocarem um plebiscito interno, saírem do Reino Unido. Ou seja, o Reino Unido corre o risco de implodir. Há uma probabilidade muito grande do Reino Unido implodir, não é? E qual o grande interesse da Inglaterra em querer sair do Reino Unido ou em querer sair da União Europeia? Na verdade, isso vem da crise econômica somada, ao fluxo migratório, notadamente de muçulmanos por conta da Primavera Árabe, gerou dentro da Inglaterra um sentimento de xenofobia. A ex-primeira-ministra Theresa May começou a responsabilizar os imigrantes pela crise que o Reino Unido vivenciava. E a solução para ela seria muito simples: expulsar os imigrantes, né, do Reino Unido. Mas como o Reino Unido vai expulsar os imigrantes do território se o Reino Unido está dentro de um tratado de livre comércio? Simples, vamos tirar o Reino Unido desse tratado de livre comércio, porque aí a gente breca a entrada de estrangeiros. Isso significa dizer que todos que poderiam entrar na Europa, porque existe um acordo de livre comércio assinado, de livre circulação de pessoas, assinado em 1991 em Maastricht, né? Toda essa circulação de pessoas seria desfeita. É claro que isso não vai solucionar a crise da Inglaterra. É um discurso xenofóbico de políticos extremistas. Se vocês observarem, é o mesmo discurso de Donald Trump, que diz que a crise norte-americana é por culpa dos mexicanos. Ele então abriu uma guerra declarada contra os migrantes mexicanos, querendo construir um muro, e o discurso de Theresa May não é diferente do discurso do Donald Trump. Então, eu acho que se concretizar, porque, repito, ainda falta mais uma votação, a Inglaterra será a principal prejudicada. Turbulência mundial você terá num primeiro momento, os mercados ficarão tensos, né? Porque os mercados vão se impactar, os investidores, a grosso modo, vão ficar tenebrosos, com medo no primeiro momento de onde investir, como investir, mas isso é uma questão de 1 a 2 semanas no máximo. Nós vamos ter o dólar alto, né? A bolsa deve ter uma queda, mas a situação vai normalizar-se rapidamente, né? Como a questão do petróleo. Havia um grande temor que com a crise do Irã o petróleo elevasse-se em demasia, e a gente está vendo que ele teve picos realmente de alta, mas a estabilização já está acontecendo, principalmente depois que tanto Donald Trump quanto o governo do Irã arrefeceram o discurso. Fique atento nessa questão do Brexit, sobretudo para você que vai fazer Enem ou vestibular esse ano de 2020. Isso aí é uma questão séria, tá bom? Beijo do gordo e até a próxima dica.